aí, meus guerreiros? Tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Jaime, do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre o que se espera de um faixa azul de Jiu-Jitsu. Esse é um vídeo que eu já devia ter feito há algum tempo atrás. As pessoas me pediram para que eu tivesse feito ele no final do ano, na época de graduação. Jaime, o que se espera de um lutador de Jiu-Jitsu, de um faixa azul? O que um faixa azul deve saber e tal, e tal, e tal. Eu decidi fazer esse vídeo nesse começo de ano e não no final do ano passado. Por quê? Se eu fizesse no final do ano passado, pra galera que ia graduar naquela época, não ia adiantar nada. Você não ia conseguir ter tempo de evoluir com essas dicas e com esses toques aí que eu vou acabar dando pra você não ia conseguir evoluir. Então, eu decidi fazer agora, nesse começo de ano, ainda estamos em março aí, para que você consiga absorver essas dicas e tente aplicá-las no seu treinamento, para que você se torne um apto no final do ano aí a ser um faixa azul de Jiu-Jitsu, ou até se você é um faixa azul de Jiu-Jitsu, é interessante que reveja e veja se você consegue atender esses requisitos. Esse é o primeiro vídeo de 2 ou 3, eu acho que em 2 vídeos eu mato esse tema todo, então deve ser esse vídeo, o vídeo da semana que vem falando disso, mas eu gostaria de deixar bem claro que isso aqui não saiu de nenhuma academia, não tem nenhum manual, a CBJJ não fala nada sobre isso, não tem nada escrito em nenhum lugar, que não seja o meu site, obviamente, dizendo que o faixa azul precisa saber essas coisas que eu vou dizer. Mas, cara, são coisas acumuladas aí nesse tempo que eu tenho de tatame e nessa troca que a gente sempre acaba trocando, conversando muito com as pessoas que treinam conosco. Essa troca de informação acaba gerando bastante conteúdo para mim, para o site, para o canal, para muita coisa. E acabou gerando conteúdo também para eu fazer essa matéria aqui. Então, se você é aspirante a faixa azul de Jiu-Jitsu, se já é faixa azul de Jiu-Jitsu, esse vídeo com certeza é para vocês. Se você for mais graduado, for um roxa, um marrom ou até um preta, espero que esse vídeo sirva de base de informações para que você possa trocar ideias aí com os menos graduados e tentar indicar para eles qual que é o caminho que eles devem seguir. Então esse primeiro vídeo são sobre 3 coisinhas que o faixa azul de Jiu-Jitsu deve saber. E a primeira delas é controlar o gás. E é claro que eu não estou falando aqui para você terminar o rola descansado ou então deixar de fazer algum tipo de posição que vai acabar minando seu gás. O que eu estou querendo dizer aqui, bicho, é que o faixa azul de Jiu-Jitsu, ele não vai dar os 3 tapinhas depois de ser finalizado e depois vai chegar pro cara dizer, vamos parar porque eu tô cansado, e acaba deixando de treinar por isso. Brother, faixa azul de Jiu-Jitsu não pode parar de treinar com a desculpa de que tá cansado. Não existe, tira isso da cabeça. Aliás, ninguém deve fazer isso, né? Mas de um faixa branca que tá começando e tal, que ainda não entende muito sobre a arte suave, a gente até admite que pode, em alguns casos, acontecer esse tipo de coisa. O cara tá lá treinando, o gás acabou, o moleque tá quase morrendo, aí ele pede para parar e tal. Não deveria acontecer, mas acontece lá na faixa branca. Porém, se você está ostentando uma faixa azul na sua cintura, meu irmão, esse tipo de coisa não pode acontecer. Faixa azul de Jiu-Jitsu não desiste do treino porque tá cansado. O segundo ponto que eu acredito que o lutador de Jiu-Jitsu faixa azul ele deve saber é aprender a se defender. Roger Gracie, isso mesmo. Se você acompanha meu canal, você sabe que eu já falei dele na História de Campeões, que é esse videozinho aqui. Aproveita e clica aqui, vai abrindo uma janelinha nova. Lá você vai poder assistir a história do Roger Gracie. Então, como eu vinha dizendo, Roger disse uma frase que é mais ou menos assim: eu construí todo o meu jogo em cima de uma defesa sólida. Na faixa azul de Jiu-Jitsu, ter uma defesa sólida, ela não se restringe apenas a saber, por exemplo, defender só um armlock. Não é só isso. Você tem que saber defender o armlock, defender o triângulo, sair de um mata-leão, saber tirar alguém dos 100 quilos, saber tirar alguém das suas costas, saber tirar alguém da montada, tem que saber defender uma chave de pé botinha, tem que saber manter o equilíbrio para não ser raspado com facilidade. Isso também é se defender. O faixa azul de Jiu-Jitsu ele tem que realmente saber se defender, fazer a defesa tecnicamente, não que nem um doido. Principalmente porque na faixa azul ele vai se defender muito mais vezes do que ele vai atacar. E o terceiro ponto que eu acredito que os faixas azuis de Jiu-Jitsu devem saber são movimentos sequenciais. Desde quando iniciamos do Jiu-Jitsu até a gente conseguir se graduar na faixa azul, é comum todos os professores nos mostrarem diversas raspagens, finalizações, passagem de guarda e tal. E na maioria das vezes essas posições, quando mostradas, elas são mostradas de forma isolada e a gente sempre espera chegar na posição para daí sim aplicar aquilo que aprendeu. O cara que aprende o estrangulamento da guarda fechada, ele vai esperar o movimento, aquele embolo todo, para conseguir cair na guarda fechada para daí conseguir fazer o estrangulamento. E a mesma coisa funciona do armlock,
do triângulo e das raspagens e tal. E obviamente que esse tipo de conduta é extremamente aceitável, pois ainda estamos aprendendo ainda a nos movimentar no tatame e aprendendo um pouco de como funciona esse negócio de jiu-jitsu. Porém, em contrapartida, o nosso jogo acaba parecendo uma coxa de retalhos, com vários pedaços que acabam não se combinando entre si. Quando eu falo em movimentações sequenciais, o atleta tem que ter em mente o que ele vai fazer depois do próximo movimento. Por exemplo, se o lutador está passando a guarda, obviamente que a concentração dele tem que estar em passar a guarda. Porém, ele precisa ficar atento e saber o que ele vai fazer depois de passar a guarda. Principalmente porque a forma com que ele passar a guarda vai influenciar diretamente naquilo que ele vai fazer depois. Ou seja, o que eu quero fazer depois que eu passar a guarda? Eu vou estabilizar nos 100 quilos? Eu quero logo em seguida montar? Eu quero pegar as costas? O que eu vou fazer? Com base nisso, você direciona a sua passagem de guarda para conseguir executar aquilo que você quer. Uma sequência muito treinada e que mostra uma forma de trabalhar essas movimentações sequenciais é, com a guarda fechada, você aplica o arm lock. O parceiro tira o braço, você aplica a omoplata. O parceiro faz postura, você volta no triângulo. Essa é a sequência mais básica, porém que ilustra muito quando eu falo de movimentos sequenciais. Com isso, o seu jogo vai se tornar mais coeso e com certeza vai acabar evoluindo e fluindo muito melhor. Então galera, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho mais curtinho, porque na verdade vão ser 2 vídeos. Semana que vem a gente vai ter o complemento desse vídeo, falando aí o que nós esperamos aí de um lutador de jiu-jitsu faixa azul. Curtiu? Solta esse like maroto aí pra gente, aperta esse botãozinho. Não quer perder mais nenhuma novidade? Aperta esse botãozinho aqui, ó, botãozinho vermelho, botãozinho de se inscrever. A gente, graças a Deus, passou dos 14 mil inscritos. Só tenho a agradecer a todos vocês que acompanham esse meu trabalho aqui. A minha vida nesse momento ela tá bastante conturbada. Gostaria de compartilhar com vocês, meu AP foi entregue, então agora a gente está trabalhando, eu e minha noiva, trabalhando para mobiliar e tal, então tá uma correria danada aí, mas pode deixar galera que eu não vou deixar vocês na mão. Toda quinta-feira vai ter um videozinho aqui especial para vocês, com conteúdo sempre bacana e sempre feito de muito coração. Esse aqui é o videozinho da semana passada, clica aqui para ver ele. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, aproveita, dá uma passadinha lá na loja virtual também, vê se tem alguma coisa lá que agrade você. Um forte abraço, até quinta-feira que vem, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você.